Esse vídeo tem a intenção de discutir um pouco sobre o oscilador harmônico fermiônico, que é um assunto que geralmente não é tratado nos cursos de mecânica quântica. Antes da gente lidar com o oscilador harmônico fermiônico, antes a gente vai fazer uma revisão do oscilador harmônico quântico, o oscilador usual que tem na maioria dos livros e textos de mecânica quântica. E por fim, a gente vai falar um pouco do oscilador harmônico supersimétrico, que é uma espécie de união entre esses dois osciladores, o fermiônico e o que eu vou chamar de bosônico, que é o oscilador harmônico simples. O hamiltoniano do oscilador harmônico simples, ele é basicamente energia cinética, mas energia potencial, onde o potencial é potencial de Hooke, no meio de kx quadrado, onde o K pode ser escrito em termos da frequência angular natural do sistema, dessa forma, então m ômega quadrado. Em mecânica quântica, os x e p são promovidos a operadores que obedecem uma relação de comutação não trivial. O comutador de x com p é igual a IH cortado. Através de uma substituição de variáveis, dessa forma, eu escrevo x e p em termos de A e A dagger e substituo nessa equação, o que eu obtenho é esse hamiltoniano em termos de A e A dagger. Então é como se fossem novas variáveis para o meu sistema. Eu faço isso porque determinar o espectro do hamiltoniano é mais simples usando esses novos operadores A e A dagger. Eu vou conseguir determinar autoestados do hamiltoniano de forma mais simples. Uma vez que x e p obedecem essa relação de comutação, é fácil de mostrar, e isso vai ficar de exercício para vocês, que o comutador de A com A dagger é igual a 1. Então eu escrevo x e p em termos de A e A dagger, substituo aqui e determino que o comutador de A com A dagger é igual a 1. Isso é um fato importante. Nós temos aqui no oscilador harmônico simples uma relação de comutação. Essa espécie de condição de quantização, o comutador de x com p igual a IH cortado, que leva ao comutador de A com A dagger igual a 1, é onde a gente pode associar, através do teorema de spin estatística, que ele vai descrever sistemas bosônicos. A quantização usando comutadores leva à descrição de sistemas bosônicos. O teorema de spin estatística vocês vão estudar na mecânica quântica 2. E em teoria quântica de muitos corpos, vocês vão ver isso em todo o seu esplendor. Se a gente pode tentar quantizar um sistema de muitos corpos usando anticomutação. E a anticomutação de operadores leva à descrição de sistemas fermiônicos. Essa parte de anticomutação nós vamos tratar no oscilador harmônico fermiônico. Então a gente já volta a falar sobre isso. Continuando a nossa revisão de oscilador harmônico simples, então frisei que o comutador de A com A dagger é igual a 1. A gente define agora um operador N, que nós vamos interpretá-lo como, e vamos chamá-lo de operador número, porque ele conta o modo de vibração do sistema.
a gente define esse operador e os seus autoestados são dados por essa equação, onde o operador n atua no autoestado dele e devolve o autovalor n minúsculo, relacionado, né, relativo ao autovetor n. Nas notas de aula a gente faz com detalhes e determina quais são os possíveis valores de n, ou seja, quais são os autovalores do operador n maiúsculo. E esses possíveis valores são os inteiros positivos mais o zero. Então é 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Os operadores A e a dagger, quando atuam em autoestados do operador n, do operador número, satisfazem essas relações. Então o A atuando no autoestado de n resulta num estado que é proporcional a um autoestado de n com autovalor n-1. Por isso a gente interpreta esse operador A como sendo um operador de destruição. É como se ele estivesse destruindo ou aniquilando, né, o estado n para n-1. Ou seja, ele atua diminuindo em uma unidade o autovalor associado ao autoestado do operador n. E o operador a dagger, atuando num autovetor do operador número, ele é proporcional a um autoestado do operador número com autovalor n mais 1. Então ele constrói um modo de vibração, digamos assim. A gente vai interpretar dessa forma, né, na sequência, quando associarmos isso ao hamiltoniano. Em particular, dessa relação, a gente vê que A atuando em 0 tem que ser 0. Uma vez que n é valor 0 ou positivo, né, então o A atuando em 0 tem que ser 0, e a gente usa esse fato para definir o vácuo do meu sistema. Obviamente, o H, o hamiltoniano, comuta com o operador número. Uma vez que esse é o operador número, o H é proporcional ao operador número, então o comutador de H com n é igual a 0. Então eu tenho autovetores que são comuns a H e a n. Os autovetores de n são também autovetores de H. Escrevendo aqui o hamiltoniano como operador número, isso vai me levar a autovalores, né, que dependem dos autovalores do operador número. Então o espectro do hamiltoniano é dado por essa expressão. Com isso a gente observa que os autovetores de n também são autovetores de H. Os autovalores do operador n são os inteiros positivos mais 0, e os autovalores do operador H são dados em termos desses autovalores do operador número por essa expressão, onde a gente vê que o estado de menor energia, o que a gente chama de vácuo, possui uma energia não nula, H cortado ômega sobre 2. No oscilador harmônico clássico, a menor energia que o oscilador harmônico pode ter é 0. É ele estar parado exatamente no ponto de equilíbrio. Se ele está parado no ponto de equilíbrio, com frequência nula, necessariamente a energia dele vai ser nula, do ponto de vista clássico. Mas, por conta do princípio da incerteza, que é uma manifestação dessa relação de comutação,
entre x e p ser não nula, o estado de menor energia para o oscilador harmônico quântico é H cortado ômega sobre 2, um valor não nulo. Muito bem, tendo isso em mente, tendo em mente que a quantização é feita aqui no oscilador harmônico simples usando comutadores, vamos supor um hamiltoniano da mesma forma que o oscilador anterior, né, o que eu vou chamar de bosônico, porque obedece a relações de comutação. Vamos supor esse hamiltoniano, onde agora, em vez dos operadores de criação e aniquilação obedecerem uma relação de comutação, ele obedece uma relação de anticomutação. Só para a gente lembrar o que é uma relação de anticomutação: anticomutador de A com B é igual a AB mais BA. Isso é uma relação de anticomutação. Então eu estou impondo agora para esse hamiltoniano que o anticomutador de F com F dagger é igual a 1 e o anticomutador de F dagger com F dagger e de F com F é igual a 0. Essas relações são similares às de comutador de A com A é igual a comutador de A dagger com A dagger, que é igual a 0 no oscilador bosônico. Aqui, pelo fato do anticomutador de F dagger com F dagger ser igual a 0, nós temos uma propriedade interessante. Vamos lá. Então, se o anticomutador de F dagger com F dagger é 0, então eu tenho o anticomutador de F dagger com F dagger vai ser igual a F dagger mais F dagger, F dagger. Ou seja, isso é 2 F dagger, que é igual a 2, vou chamar de F dagger ao quadrado. Isso tem que ser igual a 0. Ora, isso significa que esse operador ao quadrado é 0. F dagger é 0. E a mesma coisa acontece para F, usando essa relação. F ao quadrado vai dar 0. Isso é uma característica muito interessante desse sistema fermiônico, que faz com que o operador número fermiônico seja nilpotente. Então, o operador número fermiônico é definido dessa forma. E o que é ser nilpotente? É obedecer que ele ao quadrado é igual a ele mesmo, né? É um tipo de característica comum a operadores de projeção, por exemplo. Nós discutimos isso em uma aula presencial. Um tipo de operador cujo quadrado é ele mesmo, né? Que era um operador de projeção. O que eu vou fazer agora é mostrar que esse operador número fermiônico é de fato nilpotente, né? Então, NF ao quadrado, ele vai ser o quê? A F dagger F vezes NF vezes NF. F dagger F. Agora, eu vou usar nesse pedaço aqui, ó, a relação de anticomutação entre eles. Tá? Então, isso vai ser F dagger. Aí, o anticomutador de F com F dagger, olha aqui, ó, é igual a 1. Então, F dagger é 1 menos isso daqui. Então, isso vai ser o F dagger F vai ser 1 menos o F dagger F vezes o F que sobrou aqui, tá? Usando a relação de anticomutação. Ora, isso daqui vai ser igual a, eu vou fazer embaixo,
Isso é igual a F dagger F. Aí eu tenho menos F dagger ao quadrado vezes F ao quadrado. Ora, quanto que vale isso? É zero. Então isso, NF quadrado é igual a NF. Então esse é o fato do operador NF, operador número fermiônico, ser nilpotente. E isso leva a uma característica muito importante para o nosso sistema. A gente vai conseguir definir quais são os autovalores desse operador número. Bem, se NF quadrado é igual a NF, eu vou passar o NF para o outro lado. O que eu tenho é que NF, que multiplica NF menos 1, é igual a zero. Tá? Então, essa equação sai naturalmente quando eu pego esse NF e passo por esse lado subtraindo. Agora eu atuo num autoestado de NF, tá? Eu vou supor que NF é igual a NF autoestado NF, tá? Então eu vou supor isso e vou determinar quais são os possíveis autovalores. Quais são esses caras aqui? Como que eu faço isso? Eu vou atuar NF, que multiplica NF menos 1 no NF, no autoestado do operador número. Ora, mas isso eu sei que é zero, né? Só que NF, o operador NF, atuando no autoestado dele, dá o autovalor NF. Então, isso vai ser NF, que multiplica NF minúsculo, né, menos 1, atuando em NF. Bem, se os autovetores de NF não são triviais, se isso é diferente de zero, necessariamente isso daqui tem que ser igual a zero. Se isso tem que ser igual a zero, quais são as duas únicas soluções? NF igual a zero ou NF igual a 1. Então aqui eu tenho os dois possíveis autovalores do operador número fermiônico. NF é igual a 0 ou igual a 1. Assim, a gente determina de forma fácil o espectro do operador H, do hamiltoniano. Escrevendo esse termo FF dagger como operador número, a gente vê que o hamiltoniano é proporcional ao operador número. Consequentemente, H comuta com NF. Então, eu tenho os autoestados de NF também são autoestados de H, com esses autovalores. Uma vez que NF assume valores 0 e 1, os possíveis autovalores do hamiltoniano são mais ou menos H cortado ômega sobre 2. Então esse é o espectro do hamiltoniano. A gente pode determinar a representação matricial desses operadores F dagger, do operador número, na base do operador número, por exemplo. Então, isso vai ficar de trabalho para vocês. E também, fazendo uma substituição de variáveis, a gente pode mostrar que certas variáveis, isso está na lista de exercício, elas satisfazem uma equação de oscilador harmônico. Tá? Então, esse hamiltoniano, da forma com que ele está definido, leva sim a uma descrição de um oscilador harmônico. Em algum momento eu vou ter uma equação de movimento harmônico. Em particular, o F, quando atua em zero, vai dar zero. Isso é o vácuo do sistema. O estado NF igual a zero
tem energia menos H cortado ômega. Tá? O F dagger atuando em 0, ele vai ser o estado 1, NF igual a 1, com energia mais H cortado ômega sobre 2. O F atuando em 1 vai ser o estado 0, e o F dagger atuando em 1 vai ser o quê? 0. Tem que ser 0, porque não tem estado acima do N igual a 1. Não tem estado para ser construído. Quando chega no limite, F dagger bate lá, o resultado tem que ser 0. Tá? Então, os operadores de criação e aniquilação fermiônicos atuando no espaço vetorial gerado por esse operador número e pelo hamiltoniano, então, são essas relações aqui. Isso você pode usar para calcular os exercícios da lista de exercícios. Vamos agora discutir um pouco do oscilador harmônico supersimétrico. Agora a gente vai considerar um sistema que tem oscilações tanto bosônicas quanto fermiônicas. Nota que eu coloquei um índice aqui na frequência, um índice A, ou seja, que está associado à parte bosônica, a parte que obedece a relações de comutação, e o índice F na frequência significa a parte fermiônica, que é a parte que está associada aos operadores de criação e aniquilação, que obedecem a uma relação de anticomutação. As outras relações são as usuais e mais essas daqui. Os operadores de criação e aniquilação da parte bosônica comutam com os operadores de criação e aniquilação da parte fermiônica. Vamos definir um operador, que eu vou chamar de Q, dado dessa forma: A dagger F mais A F dagger. Em alguns textos você pode ver esse Q sem esse pedaço aqui, de forma que o Q dagger vai ser esse pedaço aqui. Tá? Mas a gente está definindo dessa forma, de forma que o Q é um operador hermitiano. Nota que esse operador Q, atuando em autoestados que são autoestados desse hamiltoniano H, que é a soma da parte bosônica e fermiônica, tá? Esses autoestados são produto direto dos autoestados bosônicos e fermiônicos. Os autoestados bosônicos e autoestados fermiônicos são autoestados também do operador número, independentemente. Quando o Q atua no N bosônico e 0 fermiônico, esse pedaço aqui, o F atuando em 0 fermiônico, dá 0. Mas esse daqui gera o 1. E esse A atuando em N dá N menos 1. E o Q atuando em N bosônico e 1 fermiônico gera o quê? O F atuando em 1 dá 0, mas o A dagger atuando em N dá N mais 1 bosônico. E por outro lado, esse F dagger atuando em 1 fermiônico dá 0. Tá? Então é assim que esse Q age nesse espaço vetorial, que é o espaço vetorial do produto direto dos autovetores do H bosônico com o H fermiônico. Uma vez que H é dado dessa forma, qual será o comutador de Q com H? Isso é um exercício da lista, mas que eu resolvi calcular agora. Então, qual vai ser o comutador de Q com o meu H, com o meu hamiltoniano do sistema, né? Então, eu vou ter que esse comutador vai ser igual a comutador de A dagger F mais A F dagger com... Bem, o comutador da soma é a soma dos comutadores, tá? Então é H cortado ômega
A dagger A, que vai ser, que eu vou chamar a dagger A como um operador número, tá? Associado ao A, mais o que é constante eu vou colocar para fora, H cortado ômega F, comutador de A dagger F mais A F dagger com o operador, NF. Esse F ficou feio, mas tá bom. De novo, comutador da soma, é a soma dos comutadores, né? Eu passo essa constante para fora, vai dar um H cortado ômega A. E aí eu tenho o comutador de A dagger F. E veja que o F comuta com o NA, né? Porque ele comuta com os operadores de criação e aniquilação bosônicos. Então eu já vou passar esse F para fora aqui. Então vai ser comutador de A dagger com NA, com esse F para fora, mais comutador de A com NA com esse F dagger para fora, mais H cortado ômega F. Agora o A e a dagger que comutam com NF. Então eu posso deixá-los para fora, tá? Isso vai ser A dagger comutador de F com NF mais A comutador de F dagger com NF. Esses comutadores de A dagger com N e A com N está calculado no texto, não vou calcular aqui. E esses daqui vão ser mais simples, tá? Então eu só vou usar o resultado desses comutadores. Então isso vai ser igual a H cortado ômega A. O comutador de A dagger com NA está na nota de aula, isso dá um A dagger. Na verdade dá um menos A dagger. Então dá menos A dagger F. Mais, e de A com NA dá A. Então vai dar mais A F dagger. Mais H cortado ômega F, esse outro pedaço aí, que é A dagger, F com NF, né? Poxa, aqui vai dar grande esse negócio. Vai ser... Abre outro parênteses aqui. F com NF, é F dagger F. Menos... Veja que NF, F vai ser 0, tá? Aí eu tenho aqui mais A, vou abrir outro parênteses, F dagger NF, que vai ser 0, já vou dizer por quê, menos NF F dagger. Fecha dois parênteses. Por que esse objeto é 0? Lembra que NF está aqui, ó, NF é F, F dagger? Desculpa, F dagger F? Então NF com F vai dar um F quadrado. Então isso vai dar 0. Assim como NF atuando, o F dagger atuando em NF vai dar um F dagger quadrado. Então isso vai dar 0. Então a gente continua a conta. H cortado ômega A dá um A F dagger menos A dagger F mais H cortado ômega F. Agora veja, eu vou usar o anticomutador aqui, ó, para escrever F dagger F como 1 menos F dagger. Aí, quando esse F atuar aqui, vai dar 0, vai dar F quadrado. Então o resultado vai ser simplesmente
F. Ou seja, daqui o resultado é F. Então dá um A dagger F. E desse termo aqui, ó, cadê? Aqui. Desse NF aqui ele vai ter o quê? Vou colocar em azul aqui. Ele vai ser F dagger F, F dagger. Ora, isso é igual a, uso o anticomutador, é 1 menos F, F dagger, F dagger, né? Só esse pedaço aqui que eu estou calculando aqui. Ou seja, F dagger dá 0. Então só sobra o F dagger. Então isso vira menos, né? Esse menos aqui, A, que está ali fora, F dagger. Vou copiar esse objeto aqui para seguir calculando na outra página. Isso vai ser igual. Vai ser igual a isso. Vou apagar esse igual aqui. Tá bom. Tá aí. Note que isso daqui acaba sendo igual a... Olha, eu posso colocar em evidência, se eu colocar esse menos aqui em evidência, né, eu vou ter exatamente esse operador aqui. Então, isso vai ser H cortado ômega A. Ah, melhor, peraí. Isso é um A F dagger menos A dagger F, que multiplica H cortado ômega A. Como eu disse, se eu passar esse menos para fora, né, que vai dar exatamente esse cara aqui, então aqui fica com menos. Olha aí que beleza. Esse é o resultado do comutador de Q com H. A condição de supersimetria é que se ômega A for igual a ômega F, o comutador de Q com esse H, que tem oscilações, modos de oscilação bosônicos e fermiônicos, é igual a 0. E o que significa um operador comutar com o hamiltoniano? Significa que ele é uma grandeza conservada. Q é uma grandeza conservada, porque na equação de movimento de Heisenberg, a derivada no tempo desse operador Q vai ser igual, né, ou ele é proporcional ao comutador de Q com H. Mas Q com H é 0, logo dq dt é igual a 0, pela equação de movimento de Heisenberg. Ou seja, esse operador Q é uma grandeza conservada. Esse operador Q, um operador que atuando num estado, ele diminui em uma unidade o modo de oscilação bosônico e aumenta de uma unidade o fermiônico, ou o contrário, aumenta o bosônico em uma unidade, diminui o fermiônico em uma unidade, isso é um operador supersimétrico. Em mecânica quântica relativística, ou seja, teoria de campos, ele é ligeiramente diferente. Esse Q, ele atuando num estado bosônico, se transforma num estado fermiônico, e quando ele atua num estado fermiônico, ele transforma num estado bosônico. Tá? Então há uma relação entre estados fermiônicos e bosônicos. Nota que a condição aqui é que o número quântico, o único número quântico livre, basicamente, a frequência de oscilação deve ser igual, tanto na parte bosônica quanto na parte fermiônica. Isso na física de
de partículas elementares significa que todos os números quânticos de uma partícula devem ser iguais. Ou seja, eu tenho tanto férmions quanto bósons com os mesmos números quânticos, basicamente massa, carga, porém o spin trocado. Se um é bosônico, ele tem um parceiro supersimétrico fermiônico com a mesma massa e cargas em geral. Isso acontece, é o que acontece quando você impõe algo desse tipo que a gente está vendo aqui num sistema de relativístico, né? De campos relativísticos, ou seja, numa teoria quântica de campos. Mas aqui nós vimos que esse operador que mistura criação e aniquilação de bósons e férmions, que satisfaz esse tipo de relação, é uma grandeza conservada, comuta com o hamiltoniano, se as frequências forem iguais. E se as frequências forem iguais, isso também é outra característica muito importante em sistemas supersimétricos, que é inclusive o que chama a atenção para os físicos nucleares, os físicos que trabalham com física nuclear. Eles querem justamente essa propriedade para descrever relações entre núcleos atômicos, é que o hamiltoniano H, deixa eu ver onde eu posso escrever aqui. Bem, H é igual a H cortado ômega, né? Ômega A igual a ômega F, basicamente NA mais NF. Porque se ômega A é igual a ômega F, esses valores constantes se cancelam e a energia do vácuo peraí, 00 H00 é igual a zero. E isso é uma propriedade interessante. Então, o hamiltoniano num sistema supersimétrico, ele é semipositivo definido. Isso é uma característica interessante também, mesmo em extensões do modelo padrão, né? Que faz com que nesse arcabouço uma constante, se houver uma constante cosmológica, ela tem que ser necessariamente positiva. E é o que se observa, embora o valor em teoria de campos, falar de constante cosmológica tem um pouco de problema, e isso fica para uma discussão presencial um dia. Mas o interessante é que esse tipo de oscilador, tanto o oscilador fermiônico quanto o oscilador supersimétrico, eles são usados em descrições efetivas de física nuclear. Eu aqui citei 2 trabalhos, um Scientific American, tá? Em que ele comenta, acho que átomos de platina, uma relação entre átomos de platina e átomos de ouro, se não me engano é isso. E esse segundo é um trabalho bem maior, um Physics Report, que ele diz da importância, né, de relações supersimétricas em mecânica quântica, né, em sistemas de física da matéria condensada. Esse trabalho pode ser acessado, tanto pelo site do Physics Report quanto pelo Archive. É um trabalho de 94, um trabalho grande. E ele lida com vários aspectos da mecânica quântica supersimétrica. É isso aí. Se alguém ficar com dúvida e quiser conversar, é só marcar o horário lá, né? Um abraço.